Bom dia, pessoal. Vamos aí retomar o nosso estudo e na última aula a gente falou sobre a estrutura do nosso ordenamento, falamos aí da pirâmide de Kelsen para exemplificar como é a estrutura do nosso ordenamento, falamos sobre vigência, falamos sobre validade das normas e as formas aí de solucionar eventual contradição, eventual antinomia das normas jurídicas. Para garantir a unidade, a uniformidade do nosso sistema, é necessário compreender aí o significado de cada norma. Interpretar uma norma jurídica é captar o sentido da norma, determinando aí a força e o alcance dessa norma. Lembra que eu já falei um pouquinho disso com vocês. Lembra lá que eu dei até o exemplo do artigo 121 do Código Penal. Lá está escrito, no texto do Código Penal está escrito lá, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Qual a norma? Qual a interpretação que a gente extrai desse texto, matar alguém? A interpretação não é que é proibido matar alguém? Lembra sempre que norma não se confunde com texto. A norma é o sentido que vai conferir aquele texto. Então, norma não se confunde com texto, norma é o sentido que será conferido àquele texto. Agora ficou melhor, eu tinha falado um pouquinho errado, ficou melhor. A norma, então, é o sentido que vai ser conferido àquele texto. Ela é o resultado, então, de um processo interpretativo. E aí a importância da gente estudar a interpretação dentro do nosso ordenamento jurídico. E o ramo, dependendo aí dos livros que vocês estão utilizando, o ramo do direito que vai se preocupar com o estudo aí da interpretação da norma jurídica é o ramo da hermenêutica jurídica. E como que a gente vai interpretar a norma? Como que a gente vai delimitar o seu sentido, o seu alcance? Aí a gente pode voltar um pouquinho no tempo e lembrar lá do tempo da história, né? Quando vocês estudaram história, tá recente, né? Quando vocês estudaram o absolutismo. Lembra que lá no absolutismo, todos os poderes, todas as atribuições do Estado ficavam centralizadas nas mãos dos reis, na mão do rei. Lembra lá do Luís XIV que falava: o Estado sou eu. Pois bem, essa insatisfação lá na época do absolutismo fez surgir o movimento da Revolução Francesa. E dentro da Revolução Francesa, a ideia lá de Montesquieu, a ideia de separação dos poderes, lembra disso? Vocês já devem ter visto em TGE. Lembra lá da teoria da tripartição dos poderes, evitando assim que as funções estatais ficassem unicamente nas mãos de uma só pessoa. Então, hoje, em quase todos os países, a gente tem executivo, legislativo e judiciário exercendo aí parcela do poder de forma autônoma, de forma independente. Mais para frente, vocês vão ver que nenhum desses poderes, nem executivo, nem legislativo, nem judiciário, é soberano. Todos são autônomos, mas eles não podem fazer o que bem entender. Aqui a gente aplica o chamado sistema de freios e contrapesos. O executivo vai fiscalizar os atos do judiciário. O judiciário fiscaliza o legislativo fiscaliza o executivo e assim vai. Cada um dos poderes pode fiscalizar o outro, exercendo aí o chamado sistema de freios e contrapesos. E é com base aí nessa tripartição de poderes é que ficou estabelecido que o legislativo vai ficar responsável pela criação das normas, pela chamada atividade criativa do direito. Então, eu vou criar as normas, vou estabelecer as normas. O judiciário fica incumbido aí de aplicar a norma criada pelo legislativo aos casos concretos que lhes são apresentados. E o executivo administra, executa a ordem emanada das leis. Aqui, gente, só abrir um parênteses, já até alguns alunos me mandaram aí, não só do primeiro também, mas dos outros períodos, discutindo, né?
essa situação do nosso país, como tá, principalmente de sexta-feira, só para deixar um pouquinho mais claro, que vocês vão ver isso só mais lá para frente. Polícia, gente, tá dentro aí lembra daquela apostila que eu deixei para vocês sobre os poderes? Lembra lá dentro do poder executivo que a gente vai encontrar a polícia. E aí ficou alguma dúvida aí dos alunos, eu não sei se foi a dúvida de vocês também, não lembro agora de todos os e-mails. Mas só para deixar claro aí, onde que está a polícia aí dentro desses três poderes? A polícia está subordinada aí dentro do poder executivo. No âmbito federal, quando a gente está falando de todo o território nacional. Todo o território nacional, a gente vai ter a Polícia Federal. Polícia Federal fica subordinada ao presidente da República. E no âmbito dos estados, aí a gente tem as polícias civis. E as polícias civis estão subordinadas aos governadores daqueles estados. Então, assim, como não tinha, vocês vão ver isso só mais para frente, alguns alunos questionaram isso, né? Só para deixar claro. Então, Polícia Civil e Polícia Federal ficam subordinadas aí dentro do Executivo ao chefe do Executivo. No âmbito federal, presidente da República. No âmbito estadual, as polícias civis vão ficar subordinadas aí aos governadores dos estados, né? Não vou entrar aqui na questão política, né? Senão a gente nunca vai chegar a um consenso. Mas só para deixar claro aí que foi a dúvida aí de alguns alunos como que ficava essa hierarquia dentro das polícias, tá? No próximo bloco a gente continua.